Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast com Isaac Medeiros, Viviane Keller, Bruna Eduarda e hoje nós vamos entrevistar o professor de Tecnologia da Informação e Sociedade do IMD. Vai perder uma dessa? Duvido. Mas antes, vamos dar uma palavrinha para os nossos patrocinadores? Vai! Agora, voltando, estamos aqui com o professor Eugênio. E vamos aqui, ele é o professor da matéria Tecnologia e Informação na Sociedade aqui no IMD e nós vamos entrevistá-lo um pouquinho. Vamos começar? Vamos lá. Então, a primeira pergunta, professor, é sobre a matéria em si. O que é essa matéria Tecnologia da Informação e Sociedade? Qual o objetivo dela? O que eu posso colocar é que se primeiro agradecer pela escolha, né? O que eu posso colocar aqui no MD, a gente tem a preocupação de ter uma formação que não seja apenas técnica, né? Não seja algo só formal para programação, para produção de hardware. Então, um aspecto essencial para esse objetivo é a gente pensar filosoficamente sobre a tecnologia. Ou seja, como é que a tecnologia impacta a sociedade? Como é que você tomar certa conduta no consumo tecnológico tem uma implicação não só em termos ambientais, mas em termos sociais, em termos de fomento a uma sociedade X, Y ou Z. Então, a necessidade de pensar como a tecnologia impacta a sociedade, ou seja, como a atuação de vocês pode impactar de maneiras distintas, eu acho que é o cerne dessa disciplina. Tanto quanto também examinar, indo além do senso comum, como é que a tecnologia ela nos influencia também. Então, ao longo da disciplina, a gente vai estudar algumas teorias que trazem essa compreensão de que tanto quanto nós manipulamos a natureza por meio da tecnologia, né, então a gente manipula ao nosso interesse, a tecnologia também nos manipula, na medida que, considerando noções como imperativo tecnológico, por exemplo, né, de que há certas circunstâncias nas quais não há possibilidade de você deixar de utilizar a tecnologia. Então, considerando isso, acaba sendo um elemento observável como a própria tecnologia acaba nos influenciando, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, uma menor tolerância a uma espera na comunicação, né? Então, há uma espécie de um frenesi comunicativo, de uma histeria comunicativa. Então, eu mando a mensagem, a pessoa visualizou, não respondeu em 10 minutos, e pronto, vou ligar para o IML agora que ela só pode estar morta. 10 minutos não me respondeu. Então, assim, como a gente está com cada vez mais dificuldade de se concentrar, dado o grande número de informações que a gente tem acesso diariamente. Então, considerando isso, a forma pela qual nós consumimos também tem relação com isso, né? Então, a gente vive uma sociedade na qual a sua localização social muitas vezes se dá pelo seu consumo. Então, peraí, qual é o celular que você utiliza? Então você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa mal-sucedida. Qual o seu computador? Qual o seu carro? Qual a sua roupa? Então, esse tipo de fator demonstra que um aluno que é da área de TI, mas aprende apenas a programar, ele vai possivelmente ser um cidadão alienado. Porque a razão dele utilizar aquele aparelho e não outro, a razão dele ter um anseio de trocar de aparelho, muitas vezes sem ter um motivo pragmático para aquilo, como a compra envolve também fatores simbólicos, então você compra o aparelho, mas a marca também. Então, tudo isso demonstra como a tecnologia ela é um fenômeno que suplanta, em boa medida, o aspecto técnico. Então, para que vocês tenham essas provocações, essas reflexões sobre como vocês impactam o mundo com a tecnologia, como a depender das suas escolhas tecnológicas, vocês impactam de forma X ou de forma Y, e como a tecnologia nos impacta, e aí a gente pensar sobre isso, se é um impacto positivo, negativo. Então, esse rol de circunstâncias é o que eu acho que justifica a disciplina, né? Para a gente tentar realmente uma formação ampla. Então, um aluno vai sair daqui não apenas um programador, mas um cidadão cujo trabalho é programação. E aí vai saber pensar sobre as implicações da sua prática e sua própria identidade nessa relação de influência com as tecnologias.
Muito bom. Então a gente percebe que essa matéria ela é bem interessante, né? E importante também, né? É muito necessária também, né? Porque às Uhum. vezes é uma coisa que a gente pode passar assim despercebido, mas é uma informação, um conhecimento que todo mundo ali tem que saber. A Exato. questão de ética e sociedade é realmente a convivência que a gente tem no mundo, né? Agora a gente vai partir para as perguntas um pouco sobre a estrutura da matéria. Ela é uma matéria de primeiro semestre, obrigatoriamente. Isso, Para os calourinhos que estão entrando em TI, primeiro vocês vão passar logo por ela. Então, é só saber a questão da carga horária e como estão subdivididas as unidades dela. Como ela é uma disciplina de 30 horas, então sempre são 2 unidades. E aí, já entrando mais especificamente sobre como eu trabalho, na primeira unidade, normalmente eu trabalho o jogo pedagógico, que é uma atividade sobre a qual a gente pode falar mais, se for o caso, e uma prova escrita. E aí, na segunda unidade, a gente faz o trabalho que é justamente esse da produção dos podcasts. Tá um negócio meio Inception aqui, né? Falando sobre o trabalho, que é o trabalho que está acontecendo. Onde começa o trabalho, onde acaba o professor. Pois a gente vai pegar esse anexo agora, porque a próxima pergunta é justamente por que você decidiu trabalhar as notas dessa maneira, com trabalhos, e se você fosse trabalhar com um podcast, porque esse aqui não é um podcast falso, é um podcast totalmente verdadeiro, né? Eu não entendi a segunda pergunta, se eu fosse trabalhar com podcast. Não, eu tô falando assim, da maneira que você trabalha, por que você escolhe esses trabalhos que envolve uma criação, uma inovação. Sim. É assim, um outro aspecto que é essencial em termos de demanda hoje em dia na área da TI é a formação do estudante para a proatividade, para a criatividade. Então, a gente tem essa demanda do sujeito pensar fora da caixa, né, ter essas características que eu mencionei, sendo que isso, muitas vezes, é a antítese do que a educação formal traz. O que a educação formal traz? Eu vou lidar com um problema. Como? Já existe uma resposta pronta para esse problema, e aí você vai alcançar a resposta que o professor definiu ser a correta. Seja A, B, C ou D, múltipla escolha, ou seja uma questão dissertativa mesmo. Então, você coloca ali uma situação artificial e vai tentar solucioná-la não de uma forma orgânica, ou seja, criar a sua solução, mas de uma forma artificial, que a solução já existe, como se fosse um videogame, né? Decorado. Não só decorado, mas também no sentido de um escopo muito limitado, muito estruturado. Então, a partir disso, eu sou da área da tecnologia educacional, e aí essa é uma área que busca justamente pensar como as tecnologias podem inovar no ensino. Então, não é simplesmente usar a tecnologia no ensino, porque se eu uso um software para falar assim, pessoal, a resposta certa é qual? A, B, C ou D. Aí eu coloco aqui, a pessoa com QR Code responde via um aplicativo. Eu estou usando a tecnologia, mas não estou inovando nada. É o mesmo método. Então, a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então, ela é um meio, o quê? Um meio para que você inove no ensino. Então, a maneira pela qual a gente pode fazer isso é utilizando essa metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Então, ela é menos estruturada, porque você não tem a resposta pronta, mas justamente por isso ela dá mais possibilidade de criatividade. Então, por exemplo, nesse caso do podcast, eu poderia muito bem, dentro dessa atividade que vocês precisam produzir esses programas, colocar, olha, tem que ser assim a duração, tem que ser assim a linguagem, essa é a estrutura de um trailer, que é um dos elementos do programa, é o trailer da disciplina. Mas muitas vezes os alunos perguntam, mas o que é esse trailer? Eu digo, rapaz, não sei não. O que é um trailer? Vamos pensar, um trailer é uma coisa que mostra, resumidamente, algo de uma forma engajadora. Como é que a gente faz isso com a disciplina? Vamos pensar em solução. Aí um faz uma animação, outro faz uma espécie de um TikTok, como já fizeram, outro faz apenas o professor apresentando, né? Ou seja, cada aluno dá a solução. E isso é muito mais desafiador, porque você não tem uma estrutura pronta. Quando a gente trabalha com jogo pedagógico também, com projetos, tem mais quebras de paradigma ainda. Não só porque vocês têm que apresentar um projeto, claro que dentro das limitações da disciplina, que é a disciplina de 30 horas, então é um projeto assim, minimamente execuível, não é nada de assustar, mas quanto vocês vão ser avaliados pelos próprios colegas. Olha que loucura. Né? Então, você pensa assim, mas não era para ser assim. Mas quando você vai na vida real, é um professor que vai sempre avaliar, ele vai lhe entregar um conjunto de critérios, quando você vai... eu quero mostrar esse software aqui que eu fiz para uma pessoa de uma loja aqui, de uma empresa que pode fazer uma parceria. Aí ele vai entregar para você um edital com critério, com peso. Não é assim que funciona a vida. Então,
quando a gente trabalha esse tipo de atividade aqui, na qual os próprios alunos vão avaliar outros alunos e os próprios alunos vão elaborar um conjunto de critérios, então eu tento trazer um pouco a vida para dentro da educação formal e fomentar essa criatividade, essa instabilidade que faz parte da vida, para poder formar ou ajudar a formar pessoas em acordo com o que é a demanda. Porque seria muito mais seguro para mim fazer a velha aula expositiva, fazer o trabalho que o estudante faz e apresenta para mim, porque é muito comum, assim, tá todo mundo, a turma todinha aqui, um trabalho normal, né, normal. A turma todinha aqui, aí eu tô lá no canto, aí o pessoal vai apresentar, eles, então, não sei o que, tá. Quer dizer, aí fica uma coisa sem vida. E são todas as experiências que eu já tive. Eu entrei aqui em 2014, entregando a idade, e eu fui vendo essas práticas, então sempre me incomodava muito. Eu digo, mas tem 50 pessoas aqui e elas estão sendo ignoradas e está sendo apresentado só para mim. Eu digo, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma forma deles terem que prestar atenção nos outros. Aí foi que eu comecei, um avalia o outro. Então o aluno tem que prestar atenção, porque ele que vai avaliar, e o estudante valoriza o colega, porque são eles que estão avaliando, eles vão dar as verbas nessa atividade desse jogo. E aí, ao mesmo tempo, você traz esse critério de maior aberto, menos estruturação para aproximar-se da vida real e trabalha a criatividade dos alunos, né? Então, tanto nessa atividade do jogo pedagógico quanto na atividade do podcast. Então, isso não é um capricho meu, não é, embora eu acredite nisso, mas não é uma convicção minha, é simplesmente o que o mundo profissional exige hoje em dia, principalmente na área de vocês. Imagina aí um profissional de TI que não é criativo e, inclusive, já adentrando mais, ampliando mais essa fala, um outro ponto importante que essas atividades trabalham é a expressão verbal. Então, essas disciplinas que não são de programação, muitas vezes os alunos, mas eu não vim fazer letras, eu quero programar, esse blá, 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 essas disciplinas de blá, 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 às vezes o pessoal fala isso. Aí tudo bem, beleza. Aí muitas vezes o pessoal faz o projeto ou faz alguma ideia e vem me apresentar, aí fala, não, é isso, aquilo, tudo bem, agora que você me falou eu entendi, mas no papel não está escrito isso. Não, mas eu quis dizer, tá, pronto, olha, isso aqui é um exemplo. Na hora que você for apresentar um projeto para alguém, para uma empresa, para uma parceria, a pessoa vai ler aquilo. Você não vai estar do lado, não, mas o que eu quis dizer foi isso. E da mesma forma, na hora que você for apresentar para alguém um pitch, por exemplo, ou uma ideia, você vai ter aquele tempo ali. Eu fiquei nervoso. Então, perdeu. Infelizmente, perdeu. Não vai ter mais aquela oportunidade. Talvez possa conseguir outra, mas ali já foi. Então, não só há uma necessidade de formação para a criatividade, quanto há a necessidade também da melhoria da expressão verbal, tanto escrita quanto oral. E aí, como há essas demandas no mundo profissional hoje em dia, acaba sendo muito mais profícuo esse trabalho do que a repetição do modelo tradicional. Então, por isso que é uma disciplina que eu fui aos poucos estruturando para estar ancorada, como muitas outras minhas, em projetos. Muito mais em projetos do que em aulas expositivas e avaliações tradicionais. Perfeito. Então, professor, agora um pouquinho sobre o senhor. Conta aqui pra gente. Uma cor, um filme. Agora não. Final. No final, né? Essa parte. Conta aqui pra gente, o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo. O que fez o senhor ministrar essa matéria? Qual a sua motivação? Na verdade, é uma disciplina que está dentro do meu escopo de formação. Como eu tenho a formação na comunicação e na educação, então está dentro da minha expertise, digamos assim. E para mim também eu acho especialmente interessante porque são turmas grandes, e eu acho isso bom, e são turmas que não são turmas da informática educacional, que é a minha ênfase. Então, eu sempre busco utilizar como modo para levar essas compreensões que eu estou discutindo com vocês para alunos de outras ênfases também. E, de repente, até estimulá-los a frequentar disciplinas da informática educacional para agregar na formação esse aspecto, né, de criatividade, de inovação, que está relacionado especialmente às disciplinas de informática educacional. Então, por isso que eu venho desenvolvendo essa atividade e, ao longo dos semestres, a própria direção foi alocando mais turmas
para mim. E eu acredito que tem a ver também com esse exercício de projetos. Então, o projeto do jogo pedagógico, ele é um projeto de ensino e é um projeto de pesquisa também, porque eu coleto dados para estudar sobre essa atividade. Tanto quanto o projeto do Portal das Disciplinas também, ele corre nas 3 dimensões, na verdade, ensino, pesquisa e extensão. Então, ele já foi aprovado várias vezes em editais de ensino, porque a produção do portal é a produção de um instrumento que tende a melhorar a atividade em sala de aula, porque traz essas possibilidades de atividades mais criativas. Ele é também um projeto de desenvolvimento tecnológico, então também já foi aprovado vários anos, vem sendo aprovado, na verdade, no campo da pesquisa. E, além disso, também ele vem sendo aprovado em edital de extensão pelo fato de que o que é um curso, se não em boa medida, a soma das suas disciplinas. Então, para um estudante que está pensando em se presta ou não para entrar no BTI, presta avaliação para entrar no BTI, ele compreender sobre as disciplinas, ele assistir programas sobre as disciplinas, muito possivelmente vai ajudá-lo. Ou seja, o público externo também tende a ter interesse nesses programas. Tanto quanto também não deixa de ser uma forma de prestação de contas para o público externo, né? Então, a gente é financiado com verbas públicas e uma maneira de qualquer cidadão entrar no portal e ver o que os professores estão trabalhando, como são as metodologias, para que servem as disciplinas, também é algo muito interessante, né? Para a gente dar esse feedback para a sociedade. Então, acho que em razão disso, também vem sendo havendo esse interesse múltiplo, né? Tanto de minha parte, de continuar na disciplina, quanto da parte da direção de seguir alocando a mim o maior número de turmas dessa disciplina. Ai, professor, tem dar um linkzinho assim, de botar um aluno assim. Na parte no caso, o senhor falou de extensão, pesquisa, entrada de verbas. Tem algum aluno da graduação que é vinculado a esse projeto? Não, todos os bolsistas são de graduação. A maioria são daqui, eventualmente tem na ECT, às vezes há, mas eu sempre priorizo alunos daqui. Mas aí, quando às vezes não há, porque a área de vocês é muito concorrida, então é muito comum entrar um bolsista, passa 6 meses, conseguiu um estágio, não sei aonde e tal. Então, existe uma certa rotatividade. Mas todos eles, quando eu consigo bolsa, que não é sempre, embora também haja alguns que colaboram voluntariamente, mas quando há essas oportunidades, são com alunos vinculados. Então, sim. Voltando a falar sobre a matéria, você pensa que é necessário uma competência, um conhecimento prévio para você conseguir entender melhor a matéria? Não. É apenas o que eu acho que é importante para essa disciplina e para outras que eu leciono é uma abertura ao ceticismo, ao questionamento. Ou seja, não pensar em termos de dogma, né? Se há um local onde tudo deve ser discutido, é na universidade. Então, o meu método é muito esse método da provocação, de colocar em causa. E não necessariamente para mudar de opinião. A opinião que as pessoas têm, para mim, é válida que elas mantenham, ou modifiquem, enfim. O intuito não é isso, o intuito é provocar, é pôr em causa. Então, nas minhas disciplinas não há essa questão de isso não se discute. Se discute religião, sexualidade, política, economia, tecnologia, a própria educação formal. Então, muitas vezes eu discuto, será que é necessário? Qual o papel do diploma? Ou será que a nossa educação está estruturada de uma forma adequada? O que é que vocês entendem? E muitas vezes há também essa discussão, eu faço votações para ver como é que se estrutura as atividades. Então, eu acho que as minhas disciplinas são um local para pôr em causa. Então, se você é alguém que tem dogmas e tem questões que você acha que não devem ser discutidas, então possivelmente você vai ficar desconfortável em certo momento. Então, até aconselharia cursar com outro professor, porque, como eu coloquei, a própria educação é posta em causa. Então, uma educação enriquecedora é uma educação que coloca tudo em causa, inclusive ela própria. Então, é importante que a gente discuta, mas, como eu falei, independentemente da posição que cada um tenha. Isso aí não há nenhum problema, né? Não é o meu papel questionar a posição A, B, ou C ou D, mas sim colocar em causa. Então, quais são as visões sobre isso? Quais são os pontos contraditórios? E aí cada aluno forma um juízo de acordo com o que melhor entender. E aí, pela sua experiência de anos como professor, né, dessa matéria também, quais seriam as principais
e mais comumente dificuldades que os alunos encontram? Assim, tem muita reprovação? Não tem muita reprovação. Normalmente, quem reprova é porque realmente não se dedicou para fazer as atividades com o mínimo de esmero. O que ocorre muito, que eu percebo, é que, como a gente trabalha com conceitos de humanidades, muitas vezes acontece do aluno não dominar um conceito, mas achar que pelo senso comum vai dominá-lo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ética absoluta e relativista, isso tem um significado específico no contexto da disciplina. E aí, muitas vezes, o aluno não sabe, não estudou, aí, não, mas espera aí, absoluto é o que é sempre igual, relativo é relativo à pessoa. Aí tenta adivinhar, e aí se perde muitas vezes, né? Então, assim, essa compreensão de que numa disciplina de humanidades vale qualquer coisa que eu vou passar, eu acho que é uma das grandes dificuldades. E aí, muitas vezes, as pessoas depois ficam com raiva, né? Vim perguntar, professor, mas valia 10 mesmo a prova? Eu digo, porque parece que para eles, assim, não, nunca vai acontecer de eu fazer uma prova de humanidades e tirar 0. E acontece. Eu vou entregar em breve, infelizmente, alguns. Então, é preciso ter essa compreensão de que não é porque algo é das humanidades que necessariamente o que eu falar ali, eu vou escrever minha opinião e aquilo dá certo. Né? Então, o que eu sempre trabalho com os alunos é importante que você traga para as avaliações o conceito que a gente discutiu, mesmo que você discorde do conceito. Porque se você analisar algo, mesmo uma análise pertinente, mas não trouxer nada que a gente discutiu, qual vai ser a minha conclusão? A sua estadia aqui não fez diferença, porque você deu a mesma resposta que você daria se nem tivesse pisado aqui. Aí eu não avalio nada, porque não trouxe nenhum conceito. Então, a maior dificuldade, ou uma das dificuldades que eu percebo é essa. E também, no caso dos projetos, às vezes, a dificuldade de expressão verbal. E é bom que haja, na verdade, porque é uma forma da gente começar a praticar isso. Né? A competência verbal é como você tocar música, você dançar, você cozinhar, você tem que praticar. E a expressão oral em público, eu digo, né? Então, muitas vezes, a dificuldade que um aluno tem para apresentar, principalmente porque esse contexto de apresentação, como a gente faz a avaliação entre alunos e alunos, é uma apresentação para persuadir. Né? Então, nesse jogo pedagógico, os alunos distribuem uma verba para os que estão apresentando, que fazem o papel das startups, e de acordo com a verba vai ser a nota das startups. Ou seja, não é uma apresentação para constar, para apresentação de escolinha, digamos assim. É uma apresentação para persuadir e no contexto de concorrência. Né? Então, embora todos possam tirar 10, porque as verbas são suficientes, mas a gente sabe que no contexto desse há uma leitura relativa. Às vezes um grupo vai muito bem, então sobe o sarrafo da avaliação. Né? Isso é algo comum de acontecer. Então, muitas vezes o aluno perceber que ele está com dificuldade ali ou até está nervoso, pode ser algo positivo para ele entender que ele tem essa limitação e buscar formas seguras de praticar isso. Então, nesse sentido também, esse conjunto de competências distintas das que se esperam para um profissional de TI, que é o que pede essa disciplina, eu acho que também traz essa particularidade. Né? Uma disciplina que vai trabalhar com reflexão, com ceticismo, com produção verbal, com apresentação, com persuasão. Então, é muito diferente do que se espera, a princípio, no senso comum de um curso de TI. Né? Então, acho que por isso que, na verdade, esse conjunto de competências que eu acho que é mais particular da disciplina. Mas dentro do que é exigido, eu não acho que haja uma grande demanda, uma grande exigência dessas disciplinas, ou dessas competências, melhor dizendo. Então, não acho que haja razão para ninguém temer participar da disciplina porque talvez não esteja preparado. Apenas é importante entender como era essa estrutura, especificamente. E, professor, uma pergunta em questão de turma. Dessas anteriores, porque a turma da gente é morgada demais, misericórdia. Houve algum momento de alguma turma que chamou a atenção, que rolou uma certa emoção, alguma coisa... Uma turma preferida, talvez. Uma turma preferida, talvez. Não, o que eu acho mais legal, na verdade, é o momento do jogo pedagógico. Porque as pessoas se empolgam com as ideias e muitas vezes vem coisas interessantes. E aí, nas orientações, a gente pode
contribuir também, né? E eu vejo ideias verdadeiramente assim, legais. Então, eu acho que o momento mais afetivo da disciplina, tanto afetivo no sentido da empolgação, quanto do desafio, do nervosismo. Então, às vezes as pessoas engolem a fala e ficam nervosas, e outras vêm e mostram o que fizeram. Então, costuma ser esse momento. Eu acho que é um momento bem legal, e principalmente quando tem interação entre os alunos, né? Então, quando acaba a apresentação, eles estão se apresentando e desafiando um ao outro e tentando levantar. Então, normalmente são momentos legais, assim, nesse aspecto afetivo, digamos assim. Pegando esse anexo de um momento mais emocionante, teve algum momento que você já passou raiva? Não. Nesses seus anos de professor, tem um momento que te irritou, alguma coisa assim? Não, às vezes tem alguma coisa, só um pouco de impaciência, assim, quando tá no meio da aula e alguém pede a lista. Mas não, raiva não. Tranquilo. Vai ter um Então, jogo. Estamos encaminhando para os momentos finais e a gente vai fazer um jogo, um bate-bola. Vai fazer um bate-bola, já que estamos nos encaminhando, como o Isaac falou, para os momentos finais. Vamos lá. Uma música. Wonderwall, Oasis. Um artista. Noel Gallagher, Oasis. Uma matéria. Uma matéria de qual? Aqui. Daqui, do IMD. IMD, do nosso curso. Relações entre comunicação, mídia e educação. Cursem. Uma matéria boa. É a brincadeira do jogo. Pronto. Um professor. Denis, meu colega de sala. Show de bola. Abraço, Denis. E agora, o seu trabalho favorito. Que podcast, eu quero agora qual é o seu favorito. Da disciplina? Sim. Caramba, peraí. Esperava por essa. Eu acho que o podcast, porque lá se vai o bate-bola, lá se vai o jogo rápido, né? Eu vou explicar, mas beleza. Não, eu acho que o podcast porque ele é um trabalho que ele deixa uma contribuição, que é justamente esses programas disponíveis para vocês. Então, uma coisa que acaba sendo negativa na educação formal é que as pessoas fazem o trabalho pelo trabalho. E isso não vai para canto nenhum. Você faz o trabalho lá e morre, acabou. Então, nesse caso, a gente pode fazer o trabalho, pode fomentar a criatividade, pode fomentar essa atmosfera mais leve, porque aprender não precisa ser necessariamente uma coisa pesada. E, no final, isso vai ser revertido para vocês próprios. Então, acho que isso é bem interessante. E é até um parâmetro que eu tento pensar em outras atividades também, como isso pode se repetir. Por último, você já foi convidado para fazer um podcast, já que você é o professor. Eu gravei uma vez, eu não lembro mais não. Mas eu gravei, o cara ficou de me mandar e nunca mandou. Mas pronto, aqui. Mas não Mas lembro. o portal tem com o senhor. Sim, vídeo. tem. Sim, aqui tem. Eu já fiz uma. Esse semestre eu fiz educação à distância. Essa relação entre comunicação, mídia e educação eu gravei agora e estou gravando essas com vocês. Então é isso, gente. Aqui encerra o nosso podcast com o professor Eugênio, da matéria de Tecnologia e Informação da Sociedade. Muito Para não obrigada. passar, né? Muito obrigado. Eu queria agradecer porque o senhor aceitou, né, o nosso convite. Agradecer porque o senhor, né, Se falou expôs. tanto, né? Assim, coisas importantes, com certeza, aqui para muita gente que está assistindo e ouvindo esse podcast vai ser de grande utilidade, né? Os Show. estudantes ingressantes. Massa. Então, obrigada, professor. Nada. Para a gravação.